Todo mundo que me mandou mensagem muito carinhosa com relação à chegada da Thaís. Eu tô vivendo uma fase incrível. Realmente, quando a gente escuta, nossa, é mágico, é inimaginável, é inenarrável, gente. Não tem como descrever o que a gente sente no encontro, o que a gente sente num dia antes, nos momentos que antecedem esse encontro. É algo inexplicável. Só vivendo mesmo. Mas o que eu posso garantir a vocês é que é algo incrivelmente bom. Estou muito feliz. Bom, acho que o meu retrato, né, o meu rosto exalta isso. Bom, mas eu vim aqui para contar um pouco de como está sendo. Ontem completou um mês que eu conheci a minha filha. Então, é muito recente. Vocês já sabem, né? Não é segredo para ninguém. Ainda não posso revelar a imagem dela por N motivos. Embora ela já tenha o processo de destituição encaminhado, mas ainda tem algumas questões que preservam a imagem dela. Então, vocês só a conhecerão mais pra frente. Mas daqui a pouco, logo, logo, vocês vão ouvir a vozinha dela por aí, porque já viu, né? Fala bastante. Acho que vai ser uma comunicadora, gente. Quem sabe ela não dá continuidade ao canal da adoção. Quem sabe? Bom, mas eu tô gravando esse vídeo pra dizer pra vocês que eu havia dito, eu vou fazer uma live pra gente conversar ao vivo. Essa live ela vai acontecer, mas não agora. Talvez demore um pouco. Então, como algumas pessoas estão muito curiosas, Lu, como é que tá sendo? Lu, como é que foi o encontro? Lu, conta um pouco da história. Eu resolvi fazer esse vídeo, porque vai ficar gravado no IGTV do canal e futuramente também vai subir para o YouTube. Então vocês poderão ir acompanhando os episódios através do canal da adoção, tá? Espero que vocês curtam, que vocês compartilhem a nossa história com outras pessoas que também de repente precisam ouvir uma experiência diferente, porque eu considero a minha história uma experiência única, diferente, especial. E tinha que ser, gente. As coisas acontecem na hora e no momento certo. Como vocês sabem, eu já estava habilitada aqui pelo Fórum Central de São Paulo, João Mendes, desde o final do ano passado. Porém, o meu nome só entrou no Cadastro Nacional de Adoção no mês de abril desse ano, 2019. Então, levou todo esse trâmite para, eu ser classificada numa posição, tanto na minha comarca quanto no Brasil. Até então, eu sei que a partir do dia 12 de outubro o cadastro vai ser unificado, vai se chamar SNA, que não é mais o cadastro, e sim Sistema Nacional de Adoção. Não sei dizer tecnicamente se isso vai ser melhor, se vai ser pior. Eu acredito que eles estejam fazendo isso sim para melhorar e agilizar, o prazo e encontrar com mais facilidade as famílias dispostas a irem a outro estado, a outras regiões que não são apenas a sua comarca. Bom, mas como eu ia dizendo, a nossa história, a minha, da Thaís, é uma história incrível. Como é que eu posso dizer pra vocês? Eu tava no meu canto, aqui, diariamente, fazendo as minhas coisinhas, quando de repente meu telefone tocou. Gente, meu telefone tocou, mas não foi o fórum que me ligou. Foram dois anjos, dois amigos muito especiais, muito queridos, que agora, além de eu levá-los no meu coração, eles fazem parte da minha família do coração. Afinal de contas, foi através deles também que eu encontrei a minha filha, porque seguindo alguns exemplos que eu já conhecia e que eu já tinha isso como uma opção no meu processo, seria a adoção compartilhada. Então foi o que aconteceu. Eles que tinham uma extensão maior de faixa etária e também extensão de estados brasileiros, eles foram acionados através de uma busca ativa, onde poderia existir uma compatibilidade. Porém, eles tinham lá um grupo de irmãos que de repente não era tão compatível quanto com esses meus amigos. E aí eles decidiram me incluir nisso, falando para o juiz da comarca das crianças, olha, a gente não conseguiria ficar com todos os irmãos, seria possível dividi-los? Num primeiro momento, existe uma questão que é para preservar mesmo as crianças, Então, o juiz fez uma série de perguntas, perguntou como que era a nossa relação de amizade, como que era o local que a gente morava, se era próximo, se a gente teria condição de manter essas crianças convivendo, porque pensa, a gente tinham acabado de sofrer um trauma, do processo de destituição do poder familiar. E aí agora, serem destituídas entre elas, seria um sofrimento muito grande. E aí
houve sim esse questionamento, houve sim algumas conversas. Até então o juiz teve um pouco de resistência de separá-los, mas ele acabou concordando em função de algumas circunstâncias que agora eu não posso comentar com vocês, espero que vocês entendam, mas realmente é um processo que corre em segredos de justiça, então eu não vou entrar em detalhes minuciosos, tá? Um dia, quando eu já puder falar abertamente sobre tudo, aí a gente detalha melhor essa história, mas eu tô falando só para mesmo dar um pouquinho de paz no coração de vocês, dizer para vocês que a coisa acontece, e quando acontece, acontece porque tem que acontecer, que foi o caso do meu encontro com a minha filha Thaís. Então, eu acho que todo mundo vai ter uma experiência para contar que não necessariamente vai ser igual a outra. A minha, eu jamais pensei que eu poderia ir para um outro estado, no meu caso a minha filha veio de um outro estado brasileiro, para encontrá-la. E foi o que aconteceu. Mas isso também só aconteceu, gente, porque eu me dispus a isso. Eu acho que no meu inconsciente, e não no cadastro, eu nem tinha esse estado no meu cadastro nacional de adoção, né? Eu tinha lá alguns estados brasileiros, mas não tinha todos. Já esses meus dois amigos, que de uma certa forma tinham mais disponibilidade, eles colocaram todos os estados brasileiros. E aí foi o que aconteceu. Como eles tinham lá no cadastro todos os estados brasileiros, um estado entrou em contato com eles. E aí eles fizeram essa conversa, tiveram esse papo diretamente com os técnicos da comarca e depois com o juiz da comarca, né, o juiz da Vara da Infância e Juventude de lá. E aí ele acabou conhecendo o meu histórico, analisou também o meu processo. E aí, rapidamente, eu tive que entrar em contato com a minha comarca aqui de São Paulo e modificar o meu cadastro para que desse certo essa adoção compartilhada. Então, isso é importante vocês saberem. A qualquer momento, vocês podem ir no cartório onde vocês fizeram o cadastro e alterar o perfil, tá? Mas desde que isso realmente seja importante para você e para a criança, como foi o meu caso com a minha filha. Eu tinha lá o meu cadastro alguns estados e também tinha uma faixa etária, que era de 1 a 3 anos. No caso da Thaís, ela acabou de completar 4 anos, ela completou agora no mês de agosto. Então pensem, eu a conheci em setembro, eu conheci ela com 4 anos e alguns dias. Então, tecnicamente falando, ela não estaria ali no meu cadastro, eu jamais seria chamada para ser mãe dela. Mas como aconteceu via busca ativa, via grupo de irmãos, então vocês percebem que tiveram várias circunstâncias que tiveram que ser adaptadas. E aí, junto com isso, eu também tive que me adaptar. Porque eu tive que ir até o cartório, transformar o meu cadastro numa outra configuração, ir para um outro estado para encontrar, fazer estágio de convivência, sim. Fiquei lá experienciando a maternidade. Foi incrível esses dias que eu passei lá, nunca vou esquecer. E aí, quando o juiz deu a guarda provisória, nossa, eu literalmente fiquei nas nuvens. Porque é algo, como eu falei no começo, gente, que não dá pra gente contar, assim, só vivendo. É algo muito único, essa é a palavra. O encontro, o dia a dia, a experiência, o aprendizado é muito único, de ambos os lados. E eu acredito que para a Thaís também está sendo um grande aprendizado, porque além dela ter sido, né, ter que se adaptar a viver em São Paulo, ter que se adaptar a viver só com uma mãe, de repente ela ainda, apesar de ter 4 anos, também deve ter um olhar diferenciado por conta dos irmãos estarem numa outra casa, embora eles se encontrem com muita frequência, né? A gente promove encontros virtuais e presenciais semanalmente, mas é importante lembrar que a criança tem sentimentos, ela tem uma história, ela tem um passado, ela tem um presente e também terá um futuro. Então, ela mesma pede às vezes para falar com os irmãos, eu faço ligação. Ela às vezes, quando eu nem espero, faço surpresa, falo, hoje a gente vai ter um dia especial. Ela nem sonha, e quando ela vai ver, ela encontra os irmãos. A gente fez isso no encontro de circo, onde eu marquei com os pais, e aí quando a gente chegou lá, ela encontrou os irmãos. Foi um encanto, sabe? Ver o olhar dela feliz, sendo surpreendida com a chegada dos irmãos. Então, eu acho que
isso é o dia a dia da gente. Nesse primeiro mês tem sido festa, tem sido aprendizado, tem sido de muita conversa, apesar dela ter apenas 4 anos, mas ela já passou por muitas situações na vida. Então eu percebo também que existe sim a criança que chega pra gente pronta pra gente. Então eu não esperava ter uma criança tão pronta quanto ela, e eu acho que ela também, sabe? Não imaginava que ela ia chegar num lar com tanto amor e que estivesse pronto para recebê-la como chegou. Bom, esse é o meu primeiro IGTV, falando um pouco da nossa história. Depois eu vou gravar outro episódio. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco da nossa história. E se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre busca ativa, podem me mandar inbox. Eu só não vou dizer pra vocês, olha, eu vou responder de imediato, porque às vezes eu não consigo, gente. A minha dedicação agora está sendo exclusivamente para ela. Então, as lives tendem a voltar, mas muito vagarosamente. E se vocês tiverem algum tema que vocês, sei lá, de repente querem sugerir, coloquem no meu inbox, eu vou analisar com carinho e quando der eu trago um convidado para a gente conversar. E claro, né, o dia que eu puder, eu vou fazer um ao vivo com ela, para vocês a conhecerem, vai ser lindo ver vocês encontrando a minha filha aqui no canal da adoção. Afinal de contas, esse canal nasceu para ela, nasceu para vocês, nasceu para mim. Nasce aqui uma mãe via adoção. Gratidão. Até a próxima, gente.